A era de ouro dos Estados Unidos começou agora. Isto foi dito pelo presidente Donald Trump em seu discurso de posse em fevereiro de 2025. Vamos ver o que mais Donald Trump disse em sua posse. A era de ouro da América começa agora. A partir de hoje, nosso país florescerá e será respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não nos deixaremos mais tirar vantagem de nós durante todos os dias da administração Trump. Simplesmente colocarei a América em primeiro lugar. A nossa soberania será recuperada. A nossa segurança será restaurada, a balança da justiça será reequilibrada. A cruel, violenta e injusta utilização de armas pelo Departamento de Justiça e pelo nosso governo chegará ao fim. E a nossa principal prioridade será criar uma nação que seja orgulhosa, próspera e livre. A América em breve será maior, mais forte e muito mais excepcional do que nunca. Qual a relevância profética do que Donald Trump disse? Os Estados Unidos estão na profecia bíblica, em Apocalipse capítulo 13, 11 a 18. E ela será a principal nação que levará o mundo a aceitar a marca da besta. Então, para que os Estados Unidos sejam capazes de levar o mundo a receber a marca da besta, ela precisa ser uma superpotência global. Referindo-se a este ponto, Zbigniew Brzezinski, cientista político, geopolítico e estadista americano dos Estados Unidos, disse: a América não é apenas a primeira, bem como a única superpotência verdadeiramente global, mas também e provavelmente será a última. Então, os Estados Unidos são hoje a primeira e a única superpotência verdadeiramente global. E segundo a profecia, é necessário que os Estados Unidos se tornassem em um poder hegemônico mundial, para fazer com que a Terra e os que nela habitam adore a primeira besta, o papado. Então, é necessário ter a consolidação dos Estados Unidos como poder hegemônico mundial. Apocalipse 13, verso 12 diz que os Estados Unidos precisam ter o poder mundial para impor a lei dominical em todo o mundo. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Isso não poderia acontecer até 1988, sabe por quê? Até 1988, o Império Soviético comunista ateu predominava, e não deixava os Estados Unidos assumir o controle mundial. A União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgiu como uma tentativa para bloquear a hegemonia dos Estados Unidos. Mas, de repente, assistimos de 1989 a 1991, ao desmoronamento do Império Ateísta, de forma singular e inexplicável para os humanistas. Em 1989, vimos a queda do Muro de Berlim. As duas Alemanhas, a oriental e a ocidental, que estavam separadas, se reunificaram em 3 de outubro de 1990. Em 1991, aconteceu o fim da União Soviética. O que diz o Google sobre esse acontecimento? A queda do Império Soviético, também conhecida como Revoluções de 1989, foi um movimento revolucionário que derrubou o comunismo na Europa Central e Oriental. O evento marcou o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética. A queda do Muro de Berlim, na noite de 9 para 10 de novembro de 1989. A derrubada do regime comunista na Bulgária, em 1989. O fuzilamento do presidente da Romênia, Nicolae Ceausescu, e de sua mulher, no dia de Natal de 1989. A reunificação da Alemanha, separada em duas nações desde o final da Segunda Guerra Mundial. E a formação de outros países independentes da União Soviética.
Isso deixou os Estados Unidos como nação número 1 no mundo. Agora, o teatro das operações está montado para o cumprimento pleno da profecia. Será pelo poder hegemônico dos Estados Unidos que virá o cumprimento da imposição de leis contra Deus. A política firme que os Estados Unidos usa atualmente mostra seu papel como liderança global, capaz de moldar a economia internacional por meio da pressão diplomática e comercial. Nenhum país iguala aos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos lideram em tudo. Os Estados Unidos nasceram em 1620, como defensor da liberdade religiosa e de expressão. E como protestante, ensinavam os filhos a aborrecer o papado e ficar longe dele. Em 1620, os pais peregrinos chegaram a Plymouth Rock, Massachusetts, após terem imigrado da Inglaterra, a bordo do navio Mayflower. Os Estados Unidos foram criados por homens que lutaram e derramaram sangue pela liberdade de adorar como bem entendessem. Os pais fundadores nada queriam com o Vaticano. A Igreja Católica era vista como uma instituição repressora e contra o desenvolvimento. E ainda havia suspeita de que o Papa representava este tipo de conspiração mundial, e portanto ele seria eliminado. Por liberdade, foi o que estes americanos lutaram tanto. A desconfiança dos americanos em relação ao Vaticano continuaram. E em 1850 o Papa Pio IX doou uma pedra de mármore para ser usada na construção do monumento a Washington. Na noite em que esta pedra chegou, uma turba anticatólica, furiosa, agarrou a pedra papal e a jogou no rio Potomac. Ao longo dos anos, a Casa Branca manteve distância do Vaticano, suspeitando do poder do Papa. Esses temores vieram à tona em 1960, quando John F. Kennedy se candidatou a presidente, como o segundo grande candidato do Partido Católico. Alguns eleitores temiam que ele se tornasse um fantoche do Papa. Por isso eles queriam saber quais eram as intenções do candidato sobre a Igreja Católica. Sua igreja declarou que tem o privilégio, o direito e a responsabilidade de dirigir seus membros em várias áreas da vida, incluindo o campo político. Eu não sou o candidato católico para presidente. Eu sou o candidato do Partido Democrata à presidência, que por acaso também é católico. Eu não falo pela minha igreja em assuntos públicos. E a igreja não fala por mim. E nenhum poder ou ameaça de punição poderia me fazer decidir de outra forma. Na eleição presidencial, Kennedy derruba Nixon nas pesquisas, em mais de 40 anos. 8 meses depois, Kennedy vem ao Vaticano. Quando ele chega em Roma, Kennedy tem uma recepção entusiasmada. Mas nos Estados Unidos, alguns ainda estão preocupados com o fato de haver debates em termos de sua identidade católica. Havia preocupações legítimas quando se tratava da primeira emenda e da separação entre a Igreja e o Estado. Kennedy sabe que os olhos do país estão nele. Quando ele encontra o Papa, ele não beija o anel papal como é habitual. Kennedy dá apenas sua mão. Os americanos entendem que ele não permitirá que a religião católica se intrometa em seu país. Depois de seu discurso contra a união entre a Igreja e o Estado, Kennedy é assassinado. Falando da liberdade de consciência, e como eram os Estados Unidos, Ellen White nos diz: houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado, e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. O Grande Conflito, página 563. Vejam como era o pensamento dos líderes americanos a respeito do catolicismo. James Madison, quarto presidente dos Estados Unidos, disse: o propósito da separação entre a Igreja e o Estado é afastar para sempre nestas praias a luta incessante que encharcou o solo da Europa com sangue durante séculos. Religião e governo vão existir em maior pureza, quando menos estiverem misturados. Thomas Jefferson disse: erguer o muro de separação entre a Igreja e o Estado é absolutamente essencial em uma sociedade livre.
Observe agora a carta que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, enviou ao Papa Pio XII, chamado Pacelli, em 1945. E observe como os Estados Unidos consideravam o Vaticano. Caro Sr. Pacelli, como batista, e como chefe executivo da maior e mais poderosa nação do mundo, na qual todos me chamam simplesmente Sr. Truman, não posso tratá-lo como Sua Santidade, um título que pertence somente a Deus. Nós, nos Estados Unidos, consideramos todos os homens iguais perante Deus, e nos dirigimos a eles por seus verdadeiros nomes. É por isso que me dirijo a si, apenas como Sr. Pacelli. Em primeiro lugar, os pais fundadores desta grande nação, conhecedores, pela história, da natureza da vossa igreja amante da política de guerra, firmaram como um princípio do nosso governo, não permitir a vossa ingerência em nossos assuntos de governo. Aprenderam bem essa lição na história da Europa, e portanto, estamos convencidos de que a nossa democracia vai durar, desde que não aceitemos a vossa intromissão. Então você é a última pessoa no mundo que possa ensinar-me a maneira de conduzir o meu povo no caminho da paz. Vou continuar meus esforços para alcançar e manter a paz como um bom batista, mantendo os princípios protestantes, que fizeram com que a nossa nação fosse forte, e trabalhar por eles. Atenciosamente. Harry S. Truman. Mas, de repente, tudo mudou. Os protestantes dos Estados Unidos e do mundo de hoje não consideram mais o papado como antes. Eles se uniram ao papado. Mas o que foi que aconteceu? Ellen White, inspirada por Deus, nos diz: Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Eventos finais, página 130. A Reforma Protestante causou um grande abismo entre os protestantes e a Igreja Católica. Mas os protestantes ultrapassaram esse abismo, e deram as mãos ao papado e ao espiritismo. Por isso Deus alerta o seu povo, para que ele não se intrometa com o papado. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. O povo necessita ser despertado, a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O Grande Conflito, página 566. Quando os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás, e que o fim está próximo. Serviço Cristão, página 161. Por isso não é coincidência que hoje vemos o catolicismo sendo exaltado nos Estados Unidos, e unindo a Igreja com o Estado. É por isso que vemos os evangélicos unidos ao presidente Donald. É por isso que vemos o presidente Trump dizendo que exaltará o catolicismo nos Estados Unidos. Minha administração vai ficar lado a lado com os católicos norte-americanos, para promover os valores que todos nós compartilhamos como cristãos americanos. Deus te abençoe. Deus abençoe os Estados Unidos da América. Faremos a América grande novamente. Quem operou para que os protestantes dos Estados Unidos mudassem seu pensamento a respeito do papado foram os jesuítas. Por isso o ex-presidente John Adams escreveu ao ex-presidente Thomas Jefferson, preocupado com o renascimento dos jesuítas em seus dias, dizendo: Não estou feliz com o renascimento dos jesuítas. Enxames deles se apresentarão sob muitos disfarces, já tomados até por um chefe dos boêmios, como impressores, escritores, editores, professores de escolas, etc. Se alguma vez uma associação de pessoas merecia a condenação eterna, nesta terra e no inferno, é a Sociedade de Loyola, os jesuítas. Os jesuítas mudaram o pensamento dos líderes americanos. Eles se infiltraram nas igrejas, na política, na cultura e mudaram o pensamento dos protestantes. Eles não conseguem enxergar o perigo da união da Igreja e do Estado. Eles mudaram. Os jesuítas odeiam a Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade. Especialmente a primeira emenda que protege a liberdade de consciência. E estão trabalhando para destruí-la. Por isso o presidente Donald Trump
Colocou na Suprema Corte um jesuíta católico, chamado Brett Kavanaugh. O objetivo é que ele trabalhe para dar vida à imagem da besta, que é a união entre a Igreja e o Estado. Veja o que diz os jornais a respeito de Brett Kavanaugh. Kavanaugh está pronto para quebrar o muro entre a Igreja e o Estado. Estes são os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. 5 deles são católicos, com a chegada de Brett Kavanaugh. E a respeito de Brett Kavanaugh, os jornais dizem: com a ascensão de Brett Kavanaugh à Suprema Corte, agora há um sólido bloco conservador que não vai desaparecer tão cedo. Esses 5 juízes são todos homens e todos católicos romanos. A questão não é se eles derrubarão o muro entre a Igreja e o Estado, é com que rapidez eles farão isso, e quais partes da parede eles destruirão primeiro. A palavra de Deus fala fortemente contra uma união da Igreja e Estado, porque quando Igreja e Estado se unem, o resultado é a perseguição. Pessoas inocentes são mortas, a liberdade religiosa acaba, levando mais anarquia e corrupção no mundo. Pense, por exemplo, em Jesus Cristo. O que matou a Cristo foi a união da Igreja e o Estado. A Igreja buscou o poder do Estado para matar Cristo. A Igreja acusou Jesus de ser um transgressor da lei, mas estava errada. O mesmo aconteceu na Idade Média, quando a Igreja Católica uniu com o Estado e matou mais de 50 milhões de inocentes protestantes. Quem colocou Donald Trump na presidência? A palavra de Deus nos responde em Daniel 2, 20 e 21. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Então, quem remove reis e estabelece reis é Deus. Foi ele quem colocou Trump no poder. Falando a respeito do faraó, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu te coloquei no trono, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Veja como o espírito de profecia explica isso. Ainda o coração de Faraó se tornou mais endurecido. E então o Senhor lhe enviou uma mensagem, declarando: mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti. Não que Deus lhe tivesse dado existência para este fim, mas sua providência encaminhar os acontecimentos de modo a colocá-lo no trono, no próprio tempo destinado ao libertamento de Israel. Embora este arrogante tirano houvesse pelos seus crimes se privado das misericórdias de Deus, todavia a vida lhe fora preservada para que, mediante sua teimosia, o Senhor pudesse manifestar seus prodígios na terra do Egito. A disposição nos acontecimentos é da providência de Deus. Ele poderia ter posto no trono um rei mais misericordioso, que não tivesse ousado resistir às poderosas manifestações do poder divino. Mas nesse caso os propósitos do Senhor não se teriam cumprido. Patriarcas e Profetas, página 267. Então, segundo a Bíblia e o espírito de profecia, quem quer que esteja no poder, quem quer que seja, Deus cumprirá os seus propósitos. Deus encaminha os acontecimentos de modo a colocar os governantes no poder, a fim de cumprir seus propósitos. E mesmo quando ele não evita que algumas coisas aconteçam, mesmo contra o seu povo. Lembre-se de que é para que Deus seja glorificado, libertando o seu povo. Donald Trump cumprirá o propósito de Deus? Isso depende do que entendemos como o propósito de Deus, e da perspectiva sob a qual ele é visto. Porque, da perspectiva evangélica, onde alguns acreditam que o muro de separação entre igreja e Estado deve ser eliminado, esse não é o propósito de Deus. No entanto, se da perspectiva profética o Senhor permite isso, com o propósito de cumprir a profecia, então sim, Trump estaria cumprindo o propósito de Deus. Nós sabemos que Deus tem o coração do rei em suas mãos, e ele o dirige conforme o seu querer, como diz Provérbios, capítulo 21, versículo 1. O Senhor dirige o coração do rei, seus pensamentos e sua vontade, da mesma maneira que o lavrador faz a água correr do rio para os canais de irrigação. Donald Trump cumprirá o propósito de Deus? Ele disse: Deus salvou minha vida por um motivo. E o motivo era salvar o nosso país e fazer a América grande de novo. Vamos seguir essa missão. Mas será que ele conseguirá cumprir esse propósito? O que torna uma nação grande? Deuteronômio 4, versos 5 a 8 responde dizendo:
Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois, que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Como estamos vendo, a Bíblia diz que, para uma nação ser grande, ela deve guardar os mandamentos e todas as instruções de Deus. Então, os evangélicos que estão por trás do presidente, dirão que é isto que ele deve fazer, para tornar a nação grande. Que para tornar a nação grande, eles devem guardar os mandamentos. Que o povo americano devem frequentar as igrejas e guardar o sábado, mas para eles o sábado é o domingo, e não o sétimo dia. Antes os evangélicos ensinavam que a lei foi abolida, mas agora estão promovendo, entre aspas, os 10 mandamentos. Em vários sites, eles estão promovendo os 10 mandamentos, porque eles acreditam que o domingo faz parte do 4º mandamento. É deplorável esse ensino. E somos informados de que o poder religioso estaria dirigindo o governo civil. E que eles vão pedir uma lei dominical. E o governo vai atender. Veja o que diz a mensageira do Senhor. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais. A história se repetirá. Assim como Nabucodonosor obrigou a todos a adorar a imagem. Os Estados Unidos vão obrigar o mundo a adorar a imagem da besta, impondo a lei dominical. A história se repetirá. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, não sendo santificado em coisa alguma, será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. A coação é o último recurso de toda falsa religião. A princípio, será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou usando o poder da música e da exibição exterior. Se essa atração, inventada por homens inspirados por Satanás, falhar em levar as pessoas a adorar a imagem, as chamas ardentes da fornalha estarão prontas para consumi-los. Quando os Estados Unidos impor leis, apoiando princípios católicos, e impor a lei dominical, o domínio mundial que ele tem agora, começa a acabar, e os Estados Unidos entrarão em ruína nacional. Deus nos avisou sobre isso também. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. A lei dominical está próxima, mas lembre-se, que para a lei dominical possa vir, o povo de Deus precisa se levantar com poder e proclamar a verdade. Só assim, a lei dominical virá. Está chegando o tempo em que Deus despertará o seu povo. Ele vai operar por meio de humildes instrumentos. Eles começam a proclamar a mensagem. E esta mensagem traz a crise, e leva Satanás a impor a lei dominical. Veja o que Deus nos diz, e preste bem atenção nas frases grifadas. Ao chegar o tempo, para que ela seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados, pela unção de seu espírito, do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão católicos e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo, mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Temos a verdade, que em sua proclamação, trará a crise para a história deste mundo. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono, e os exércitos do Deus vivo por-se-ão em campo. Que mensagem desperta os elementos religiosos do bem e do mal do sono?
A mensagem de Apocalipse 18, que é a justiça de Cristo e a denúncia dos pecados de Babilônia. Primeiro vem o alto clamor. E somente depois virá a perseguição. Por qual razão o inimigo iria perseguir os adventistas, se a absoluta maioria ainda está sob seu controle, visto que continuam como ossos secos sem vida, conforme Ezequiel 37. Mas este reavivamento está chegando, e vai ser uma surpresa para muitos. Em breve, haverá um avivamento, que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito, serão passados por alto, e os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares.